Início de arco novo que já veio quente, cara, mas é disso que a gente gosta, né? Vem quente que eu tô fervendo, mano. Nada melhor do que entrar num arco de uma dominação onde o nosso caveirão vai caprichar e muito. Cara, vai mitar à vontade. Bom, temos aí a volta então do tão odiado Philip por todos, né? A gente sempre fala tão amado, mas o cara é odiado perpetuamente por todo mundo. E também o início da proclamação de guerra por causa da burrada que o Philip mesmo fez, né? Que ele cometeu. O cara se superou em todos os sentidos aí negativamente. Então prepara, mano. Preparou? Vem conferir com a gente mais uma análise do episódio 8 da temporada 4 de Overlord. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não sabe, galera, nós vamos pular 2 volumes aí agora de Overlord, porque esses 2 volumes vão ser adaptados no filme. A gente tá falando do volume 12 e do volume 13. Então entramos direto numa continuação no arco do volume 14, que por sinal já começou bom demais. Principalmente em vista da gente ter os últimos episódios mais fracos aí, né? Com relação ao que era a história, o massacre dos Quagoa, dos Frost Dragons lá, que decepcionou um bocado, né? As pessoas. Mas agora sim, no início do episódio, de cara, a gente já vê o Zanak ali trabalhando no escritório do pai dele, junto com a sua irmã da capital, analisando todos os relatórios que assolavam o reino Restiz. Entre muitos problemas, inclusive listados, desde o fim da guerra, os suprimentos e alimentos de mão de obra deles estavam ficando perigosamente baixos. Estavam caindo, né? Porque muita gente morreu lá no Encartes Plain. Além disso, outras possíveis ameaças incluíam perigos também de todas as rações restantes de todas as culturas, porque elas meio que sofriam ondas de frio e seca, né? Então certamente tem alguns lugares que você consegue produzir durante um período de tempo, mas durante um outro período não dá, né? Uma outra estação é diferente. Então o Zanak vinha buscando algumas soluções para poder lidar com esses problemas. Ele pediu a opinião da sua irmã, da Renner, que sugeriu algumas ideias, como usar os aventureiros druidas de alto nível, bem como também usar um excesso de grãos comprados por comerciantes que obtiveram do reino feiticeiro. E aí, mano, eles também tinham que impulsionar a situação com a ajuda humanitária que o reino dos feiticeiros fornecia ao reino sagrado, que por algum motivo não foi reino sagrado nesse início. Eu olhei em outros sites também, né, diferente do que eu costumo olhar, e todo mundo colocou teocracia. Pelo menos era o que estava lá na tradução, mas eu acredito que isso tenha sido uma mudança para poder não dar um spoiler do que vai aparecer no filme, que vai ser do reino sagrado. Eu não acredito que seja muito plausível, né? Mas de qualquer forma, eles esconderam todas as pistas que a gente tinha sobre Reino Sagrado e mudaram para teocracia. Na história mesmo de quem acompanha não faz muito sentido, né? Porque o que o Ainz ia estar ajudando a teocracia assim, né? Não faz muito sentido. Era pro Reino Santo, porque eles até mencionaram o Jordaboff. O Jordaboff invadiu o Reino Santo e não a teocracia. Mas vamos ver o que vai dar. Isso aí não vai refletir muito e muitas mudanças não, tá? Vendo como isso tudo estava se desenrolando, ele começou a contemplar, né, o Zanak contemplando tudo que foi criado para que o Reino Feiticeiro estivesse se movendo contra ele para eventualmente assumir o controle e manipular todos os eventos do Reino Sagrado. Ao mesmo tempo que ele fazia do Reino de Restiz parar de uma forma uniforme. É como se fosse a pior nação possível que não fornecia ajuda para o Reino Sagrado como eles tinham feito antes. E parte dessa cena também que foi engraçada foi a Renner, né? E pô, vocês devem ter ficado com muitas dúvidas dela falando sobre aquele combinado com o irmão. Bom, galera, esse combinado aí, pra quem não sabe, eu tô aqui pra esclarecer. Obviamente é porque a Renner fez um acordo com o Zanak de que quando ele se tornasse rei, ele, em troca de se tornar rei, permitiria que a Renner se casasse com o Climb. Isso porque, basicamente, um plebeu não poderia se casar com alguém da nobreza, sacou? E aí ele mudaria isso, né? O Zanak ajudaria ela nessa proposta. Uma proposta, inclusive, que ela manipulou pra ele fazer isso desde o começo até o fim. A Renner parecia não ter muito amor familiar pelo seu irmão. E logo depois disso a gente já corta direto aí pro Philip. É o maldito Philip, o burro da história que ninguém gosta. O cara que, mano, eu nunca vi cara mais idiota do que ele a ponto de fazer o que ele fez. Sinceramente, roubar o reino feiticeiro, mano. Não é pra ninguém isso aí, tá ligado? Se você não tem... Cara, o cara sozinho não tem força suficiente pra fazer isso, ele vai e rouba o... Mano, não dá. Eu não tenho 100 comentários pra isso. Eu sei que o Philip tava de mau humor lá, dando uma bebida no estabelecimento. Embora ele tenha ascendido como líder da nova facção, o poder dele ainda era inferior ao da sua apoiadora Ilma. E a sua posição social não tinha melhorado em nada, a não ser que ele tivesse obtido com sucesso se tornar o rei do território próspero e tal. Mas, apesar de todas as suas tentativas, isso ainda não tinha acontecido.
Logo, se juntaram a ele então o Barão Rokerson e o Barão Delvin, e ali os três compartilharam algumas canecas de cervejas claras ali, bebendo de maneira indisciplinada. Mais tarde, os dois barões que chegaram compartilharam suas angústias sobre as lutas que vêm enfrentando com os nobres, especificamente pela falta de fundos provenientes dos seus domínios. Eles concordaram coletivamente que a culpa não era deles por isso, mas que os camponeses incompetentes eram os culpados, que comandavam toda a produção. O Philip lamentava a situação atual. Se nada mudasse, então tudo que eles podiam fazer era esperar para que tivesse uma colheita boa, passar essa colheita ruim para que o preço dos grãos subisse e eles continuassem conseguindo vender. Claramente que o Delvin falou sobre o território do Philip e o Wayne, que estava junto, interrompeu e sussurrou que mesmo que ocorresse uma colheita ruim, o preço não ia aumentar. Sabe por que não ia? Ele informou que tinha uma enorme quantidade de grãos que eram baratos e estavam sendo transportados do Reino Feiticeiro para outros reinos, cara. Tendo adquirido então essa informação de uma fonte confiável, o barão disse para o Philip que o Reino Feiticeiro tinha armazenado uma grande quantidade de grãos dentro dos seus armazéns aí de propriedades de mercadores na capital. Eles não sabiam muito sobre os detalhes exatos do que era isso, além do fato de que os grãos estavam lá, apenas armazenados para o Reino Feiticeiro, que ele já tinha pago inclusive pela taxa de armazenamento desses grãos aí. Além disso, esses grãos estavam sendo fundidos ali para ser preservados e prolongar sua vida útil, para todos os trabalhadores, porque basicamente era uma produção infinita, já que o Ainz usava mortos-vivos nas terras agrícolas. Mano, um morto-vivo vai ficar lá trabalhando eternamente. O Philip então ficou furioso com isso, com essa perspectiva, e considerou isso uma trapaça, porque isso era simplesmente abaixar os preços dos grãos, e o grão estava sendo fundido conservando ali, prolongando a vida útil pelos trabalhadores mortos-vivos, ia ser prejudicial demais à sua própria produção e à produção dos outros nobres ali do seu lugar. Só que essa comida aí, porém, estava sendo transportada para um outro local como um alívio alimentar, para o Reino Santo, o Reino Sagrado do Hubble, que simplesmente estava em recuperação do ataque do Jaldabaoth, que vai acontecer no filme de Overlord. A gente não vai ver isso agora. Foi a partir dessa informação aí que o Philip elaborou o esquema para aumentar o preço dos grãos e obter um lucrinho nisso aí, O cara tá pensando na bufunfa que vai vir no final das contas. Ele decidiu fazer o quê? Roubar o estoque do Reino Feiticeiro enquanto estava no caminho do seu destino pro Reino Santo, que também foi trocado aí pela teocracia no final das contas, mas não é teocracia, tá? Ele então convidou o Wayne e o Igor para entrarem junto no seu plano. Enquanto executava esse seu plano, o Philip finalmente chegou ao seu destino num pedaço de estrada da propriedade do Barão Delvin. Lá ele tinha conduzido todos os seus soldados em uma marcha, começando no dia anterior e acampando durante a noite, até que o local do ataque chegasse, de fato. De acordo com algumas informações, uma caravana do Reino Feiticeiro estaria passando por aquele lugar no momento presente. Com ele estavam 50 soldados ou aldeões ali que ele recrutou e pegou sobre esse comando no geral. E mais tarde, ele foi encontrado pelo Barão Delvin e o Barão Rokerson para discutir sobre aonde exatamente ocorreria essa emboscada da caravana. Por sua vez, ele levou a enfrentar o Christopher Olson, que estava encarregado da caravana de comércio de grãos. Que esse cara, o Christopher Olson, era da Oito Dedos. Era ajudante ali, trabalhava junto com a Ilma. Depois de uma breve troca de palavras com Christopher, então, o mercador decidiu entregar os seus vagões de carga para o Philip, enquanto ele ordenava que a sua tripulação de mercenários deixasse o local, que era uma coisa muito estranha de acontecer. Entre os bens, além dos grãos, também foram obtidos pelo próprio Philip, que ele pensou em alcançar a bandeira do Rei Feiticeiro como seu maior prêmio de todos. Olha só as ideias do cara, o maluco simplesmente queria levantar a bandeira do Reino Feiticeiro como se fosse um prêmio dele ter roubado isso, mano. É muita burrice pra uma pessoa só, meu amigo. O Philip achava que com essa bandeira seria o suficiente para ele poder ganhar reconhecimento e popularidade por todo o Reino Restize, pelo que ele fez com o Reino Feiticeiro. Tipo, falar, roubei o grão aqui, ó, toma, sou famoso. Isso caiu exatamente no relatório que Albedo tava na mão olhando, trabalhando lá na tumba de Nazarick. E, cara, ele deu muito azar. Caindo na mão do Albedo, acho que era a pior pessoa pra se cair. Qualquer um ia dar ruim de qualquer jeito, Mas na Albedo, acho que foi a pior pessoa possível pra cair na mão dele. Cortamos mais uma vez pra cena do Ainz com o ator de Pandora juntos ali pela primeira vez. Ou melhor, Momon, aventureiro, e o Ainz juntos pela primeira vez nessa temporada andando pela cidade de Errantel. Que inclusive o Ainz mesmo sugeriu que eles visitassem o orfanato que foi feito pro próprio Ainz. E também foi sugerido pela Yuri Alpha, já que a Yuri Alpha era quem estava encarregada de tomar conta do orfanato agora. Só que nesse momento, a Albedo já meteu a ligação pro Ainz ali e falou para ele voltar o mais rápido possível, que tinha dado ruim no transporte de grãos.
E eis que isso aí não podia ser ignorado de forma nenhuma. Inclusive, todos os guardiões foram reunidos para discutir sobre isso, sobre essa cagada que o Philip fez. O que acontece, galera, é que depois do massacre de Cartisplane, o exército real foi totalmente devastado, tá ligado? Assim, o reino Restizi não teve nenhuma escolha a não ser evitar qualquer tipo de conflito enquanto recuperava suas próprias forças. Só que o Philip tava nem aí pra isso, né? Ele não se ligava na força militar de Restizi no geral. Enquanto isso, o reino feiticeiro já tinha começado a conspirar até a conquistar o reino Restizi. Um amplo plano do rei bruxo com o codinome Candy Wipe que estava rolando. Só que isso envolvia a manipulação de um nobre da organização como uma revolta geral, o que daria ao reino feiticeiro o casus belli para poder invadir. Antes disso, porém, eles ganhariam a confiança dos cidadãos para poder tornar eles mais receptivos à sua intervenção e não acontecer a mesma coisa que aconteceu em Errantel. Durante uma visita diplomática, inclusive, ao reino, o primeiro-ministro Albedo conheceu esse nobre de baixo escalão chamado Philip, cara. A gente viu isso lá no começo da temporada. Que ela, inclusive, considerou o peão perfeito. E realmente era. Ao contrário dos planos da Albedo, no entanto, o influxo de alimentos interferido pelos planos do Philip para inflar os seus preços fez com que ele se voltasse contra todos os seus benfeitores. A batalha, entre aspas, aí, acabou antes mesmo de começar, porque o líder dos membros das Oito Dedos que estava transportando a carruagem, o Christopher Olson, ele acreditava que esse era mais um ato de luta interna entre as divisões de organização. Na verdade, não tinha nada a ver com a Oito Dedos. Assim, ele acabou cedendo, por isso que ele entregou as coisas do pedido na mão do Philip para poder entregar o transporte e saiu do local com seus homens. Devido a todos os passageiros sobreviverem e serem membros da Oito Dedos, a Albedo começou a desconfiar. Porra, qualquer um ia desconfiar disso daí. Inclusive, foi a Albedo que culpou a organização por perder o controle do Philip, que trouxe a própria supervisora deles, a Ilma, meu irmão. Quando a Ilma chegou lá, mano, ela foi arrastada pela convocação aí dos Cavaleiros da Morte sob as ordens da Albedo para poder esclarecer o porquê desse incidente com a carruagem ter acontecido e se ela tinha algum conhecimento disso. O Ainz teve que interrogar ela usando o Dominar, que é uma habilidade, né, um feitiço que ele tem, que ele consegue literalmente saber de toda a verdade, né? Ela não vai mentir para ele dentro desse feitiço aí. E aí ele foi capaz de esclarecer, a própria Ilma esclareceu, né, que não tinha ideia sobre essa operação, de como ela foi realizada pelo nobre sob sua responsabilidade. Todo o tempo ela estava tremendo de terror e gaguejando com as suas palavras, com medo da sua vida, de ter sido morta ali naquele momento. Como ela não traiu voluntariamente ou não tinha um conhecimento prévio sobre isso, ela recebeu a misericórdia, né? O Ainz deixou ela viver e foi poupada de qualquer tratamento severo, até de ser torturada. Em vez disso, a Ilma foi condenada a encontrar algumas soluções para poder corrigir esse problema aí que tinha acontecido como resultado da ação do nobre que estava sobre a sua responsabilidade. Mas o Ainz mesmo falou, cara, responsabilidade do nobre era da Ilma, a responsabilidade da Ilma era da Albedo e a responsabilidade da Albedo era dele. Então a culpa recaía sobre ele no final das contas. Isso bateu na cabeça da Ilma de uma forma incrível, mano. Quando ela inclinou a cabeça, agradeceu ele pra caramba pela misericórdia e tal, continuou a jurar a lealdade, ela foi mandada, né, deixada imediatamente do salão para poder realizar suas novas tarefas. E quando ela foi transportada para a mansão do Noah, a Ilma foi rapidamente confrontada pelos seus colegas ali, né, que chegaram preocupados sobre como é que ela estava, se ela estava bem. No entanto, cara, ela garantiu que nada de ruim tinha acontecido com ela. Ela deu aquela sugestão de que eles não usaram aquilo. Aquilo que ela estava se referindo era ao nosso querido Baratão. Eu sempre chamo esse NPC de Baratão, esqueço o nome dele direto, mas é o Baratão, mano. O que acontece é que ela foi comida de dentro pra fora por causa das baratas, né? Ficaram entrando no corpo dela e meio que mastigando ela de dentro pra fora, e ela foi sendo curada com base disso. Mano, foi uma tortura absurda e eles não usaram isso de novo nela, graças a Deus. Tanto que ela informou pros colegas que o Rei Feiticeiro, na verdade, não tinha sido aterrorizante, não era tão aterrorizante quanto eles pensavam, mas era um mestre com quem eles podiam sempre argumentar e receber a misericórdia. Ela encorajou todos a trabalhar ainda mais pro Rei Feiticeiro para mostrar lealdade pro seu mestre a partir de agora. Errada ela não tá. Bom, mas independente disso, a ação do Philip mostrou que ele não era um peão confiável. Isso, juntamente com a probabilidade do aumento da intervenção estrangeira no geral, forçou para que o Reino Feiticeiro alterasse todos os seus planos de destruir o Reino Restizi de dentro para fora ali, né? Declarando uma guerra aberta à nação, usando o ataque como casus belli de primeira, mano. A própria guerra foi desencadeada pelas ações mal pensadas do único nobre tolo, burro, que criou uma nova facção dentro do Reino Restizi. Todos eles fizeram isso acreditando que, mesmo que uma guerra de retribuição surgisse entre a nação do Reino Feiticeiro e o Reino Restizi, a nação inimiga não ia poder ter números necessários para poder invadir o reino, cara.
Mesmo que eles fizessem isso, apenas territórios e domínios nas fronteiras ali do reino seriam tomados, longe de todos os seus próprios territórios. Assim, os dois se sentiram até seguros o suficiente para ajudar o seu líder, os dois barões que a gente está falando, para ajudar o próprio Philip no seu esquema de fornecer apoio adicional para suas forças, né, suas tropas lá. Inclusive, foi nessa parte que veio aquele negócio do morde-a-sopra, que eu achei bom demais, é a comédia do episódio, da parte do morde-a-sopra, que, cara, pra quem não conhece também, o significado é que é uma pessoa que magoa os outros com atos ofensivos, mas depois começa a querer agradar a pessoa que foi ofendida, né, pedindo desculpas, agindo como se nenhuma situação desagradável tivesse acontecido. E agora, isso aí ia ser utilizado contra o reino Restiz, já que o Ainz tinha dominado o Império completamente, né, tava tudo na palma da mão dele. Então, mano, no final das contas, ele não entendendo nada do que eles estavam falando, o Demiurgos falando de morde-a-sopra, a Albeda falando que ia, não, é perguntar se quer morder ou assoprar, não vou entender nada, eu confesso pra vocês. E quando eles começaram a falar disso, eu fiquei, tipo, igual o Ainz, mano, que viagem é essa? Mas depois, lógico, analisando, né, vendo com calma, a gente vai entendendo mais o que isso significa. Então, voltamos direto para Restiz. Depois de saber do ataque do Philip à caravana comercial, o Zanak participou daquela reunião, né, do Tribunal Geral com seu pai sobre todas as notícias mais graves e também em resposta ao reino feiticeiro disso tudo. Particularmente, ele anunciou aos participantes da reunião que os tópicos ali se concentrariam na declaração de guerra que a sua nação recebeu do reino dos feiticeiros. Mano, o negócio ficou muito sério, sugerindo ao rei, então, que trouxesse a cabeça do Philip como um pedido de desculpas pro reino feiticeiro, né, pro rei bruxo, pro Ainz. Embora tenha sido rapidamente repreendido pelo seu pai por essa ideia maluca que ele teve. O Zanak, inclusive, se recusou a ceder, afirmando que, de forma imperativa, a sua nação tinha que evitar uma grande perda de vidas com um pequeno sacrifício. O próprio rei tinha visto tudo o que aconteceu dentro de Cartisplane, mano. Olha o massacre que o Ainz fez sozinho. Imagina se ele traz uma guerra contra o Restiz. Pô, o Zanak tava em desespero. Só que quando a sugestão de uma aliança com outro país foi levantada na mesa, o Zanak imediatamente recusou essa ideia. Eles não podiam se vassalizar, porque eles queriam se tornar um estado vassalo, né? Foi essa a ideia, igual o Império fez. O problema é que as negociações não tinham sido bem sucedidas com o Conselho de Estado de Argland. Ou seja, eles não tinham resposta também de lá e nem da teocracia Slane para poder se vassalizar assim do nada. Apesar de outra sugestão do seu pai forçar o exército contra o reino feiticeiro a recuar, ele sentiu que seria melhor ainda colocar o Philip no julgamento e entregar ele ao reino inimigo de uma forma de garantir a sobrevivência da sua nação. Não tinha como. Essa era a melhor das opções. E eu faria a mesma coisa. Ao saber dessas notícias, então, do primeiro-ministro Albedo, que estava chegando lá do reino feiticeiro, né, chegaria em breve, ele recebeu a ordem do seu pai, o Zanak, de vestir um traje mais formal para poder encontrar com ela na sala do trono. A reunião foi interrompida pela notícia de que ela, inclusive, já estava dentro da capital, fazendo com que o Ramposa se instalasse rapidamente para ter uma audiência junto com ela. E aí é quando a gente entrou direto na cena pós-créditos. Pois é, não perdeu tempo, eles ali começaram a falar sobre o ataque, fazendo com que o rei oferecesse a sua própria vida, mano. Na tentativa desesperada de aliviar todas as tensões, o rei falou: minha cabeça serve ou não serve? Putz! Mano, essa parte pós-créditos foi a parte mais inédita. Assim, convenhamos, né, galera? Ele oferecendo a própria cabeça pra não sofrer a invasão é a burrice total. Seria muito mais fácil ele dar a cabeça do Philip, que foi quem roubou o negócio todo. Esse povo aí é meio burro, acho que todo mundo tá sob pressão, né, do nosso caveirão. Não tem como. Os caras bateu o olho no caveirão, bateu pressão, ficou nervoso, já sai até de combate, mano. Mas no final, depois dessa reunião aí, efetivamente, quando ela foi concluída, o Ramposa III teve a discussão privada com o Zanak e com a Renner, onde ele implorou para que os seus filhos fugissem, só que ambos recusaram essa oferta. O Zanak porque ele queria se tornar rei, e a Renner porque literalmente ela já estava nos planos aí, entrando junto com o reino feiticeiro. Isso porque o Ramposa também mais tarde soube, né, sobre a própria afirmação do Albedo, que a invasão já ia começar em um mês. Já estava até começando, né, praticamente tá logo ali, um mês passa voando, cara. Ou seja, a invasão de Restiz vai rolar já já nos próximos episódios. Parece que o bicho voltou a pegar mais do que nunca agora em Overlord, não tem como negar. E apesar dessas mínimas mudanças aí para evitar o spoiler do filme, eu acredito que vai ser melhor ainda esse arco da quarta temporada do que todos os outros arcos que a gente já viu até agora. Lógico que eu preciso de você aqui comigo para acompanhar junto, cara.
preciso que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque eu tô completamente aqui vidrado e trazendo o máximo possível das informações dessa temporada pra você. E lógico que eu vou trazer as informações do filme também. Tô ansioso pra ele ser lançado, cara. Overlord aqui no canal não falta jamais. E vem com a gente que você vai encontrar tudo aqui em primeira mão. Tamo junto sempre, galera. Um forte abraço pra vocês. Beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!